Boa noite, gente do Mente e Consciência, do Centro Espírita Caminho da Verdade. Temos uma live especial sobre a transição planetária, mitos e verdades. O Arthur é pesquisador, professor, autor de vários livros, entre eles, dessa temática que ele escreve artigos, participa com meu querido amigo Paulo Neto, do programa, como é o nome do programa? Que eu Polêmica esqueci. espírita. Polêmica Espírita, trazendo temas para a gente refletir sobre essa temática, que é muito importante, e eu gostaria que vocês pudessem interagir com vocês, o meu querido Arthur. Fiquem com ele, daqui a pouco deve estar chegando as pessoas aqui, o povo é... Tranquilo, Samuel, nós que agradecemos a todos aí do canal, que realmente sempre nos recebem com grande carinho. E estamos aqui realmente para tratarmos desse assunto, né, que realmente já temos tratado já há algum tempo. Envidamos uma pesquisa acerca disso, né, tendo em vista toda uma história que envolve a concepção de uma transformação do planeta, que já faz muito tempo que essa teoria vem efetivamente sendo tratada, né, fora do movimento espírita, inclusive, né, sendo que, na verdade, essa ideia ela começou a surgir com mais força lá pelos idos dos anos de 1950, onde houve uma tentativa, digamos assim, de um determinado grupo, de tornar o movimento espírita uma espécie de disseminador de previsões catastrofistas de fim dos tempos. E para muitos que naquela época ainda não haviam estudado e aprofundado os conhecimentos nas obras fundamentais da doutrina espírita, as previsões atribuídas aos espíritos, alguns deles, inclusive, tidos como superiores apenas pelo fato de serem espíritos ou terem sido apresentados como tal, representavam a confirmação das profecias, por exemplo, de João, o evangelista, contidas, como vocês bem sabem, no Novo Testamento, ou ainda das previsões de Nostradamus, Edgar Cayce, entre outros. E isso tudo se iniciou, pessoal, é bom que a gente tenha essa visão, né, para nós entendermos o que vem acontecendo agora, com um livro que inicialmente tinha um nome de... um outro nome, né, mas que acabou mudando, né, de título e passou a se chamar Mensagens do Astral, que teria sido escrita, né, pelo Hercílio Mais, com a contribuição aí de um espírito chamado Ramatiz, isso no ano de 1956. E foi a partir daí que se passou a divulgar que o fim dos tempos, né, estaria próximo, devido a uma suposta aproximação de um enorme astro que provocaria a elevação abrupta do eixo terrestre, causando destruição por toda parte e ceifando a vida de 2/3 dos habitantes do planeta até o ano de 1999. Vejam só, né? Nós estamos aí no ano de 2022 e isso não aconteceu, né? Passamos muito bem pelo ano de 1999 sem que qualquer tipo de destruição desta monta tivesse ocorrido. Então, muitos indivíduos e instituições, espíritas ou não, naquela época, compraram essa ideia de destruição do planeta, né, com o ressurgimento daí de uma Terra renovada, né, onde haveria a prevalência apenas dos espíritos voltados para o bem. E um dos primeiros a abraçar essa ideia, fora do movimento espírita, foi o Alziro Zarur, os mais antigos, digamos assim, devem lembrar, né, que é o fundador da Legião da Boa Vontade, hoje conhecida como LBV, né, mais pela abreviação, que através dos seus programas radiofônicos diários anunciava que todos deveriam se acautelar, pois dizia ele, de 1000 passará, mas de 2000 não passará, né? Então, quer dizer, de 1000 passou, né?
mas de 2000 não haveria de passar. Isso ele dizia lá desde a época, desde os anos 60 até os anos 80, iníciozinho dos anos 90, se não me engano. Né? E aí, e outro também, né, que dessa feita, já em nome do Espiritismo, passou a divulgar todas essas catástrofes vindouras, foi o Edgar Armond, né, o mesmo que escreveu o livro Os Exilados da Capela. Né? Inclusive, quem for ler, né, quem leu o Exilados da Capela, deve lembrar que ele fala lá, né, de um astro de aproximação, de um astro intruso, que basicamente as mesmas coisas que Ramatiz dizia, né? Só que Os Exilados da Capela é um livro que foi publicado antes do Mensagens do Astral. O Exilados da Capela foi escrito em 1949, foi publicado, melhor dizendo, em 1949. Então, o Edgar Armond, embora fosse assim um admirador de Hercílio Mais e dos seus livros, ele, na verdade, foi buscar essas previsões num sensitivo americano chamado Edgar Cayce, tá? Que era o seu contemporâneo. Tá? Então, daí é que vêm essas ideias. E o Hercílio Mais também era um indivíduo que acreditava muito nas previsões desse sensitivo. Inclusive, esse sensitivo dizia que acreditava, inclusive, na existência de Atlântida e previra que até o fim daquele milênio, né, do milênio anterior, no caso do século XX, né, Atlântida submergeria, quer dizer, sairia do fundo do mar e voltaria a ser vista, né, vislumbrada por todos, o que, obviamente, todos vocês sabem, nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. No entanto, né, como bem sabemos, os anos de 1999 e 2000 se passaram e nada de extraordinário aconteceu. Terremotos, erupções vulcânicas, maremotos, enfim, toda uma série de eventos ocorreram como desde sempre se deram na face do planeta, sem que sequer 1% do que fora previsto por Ramatiz, por Edgar Cayce, tivesse ocorrido. Né? Então, o que nós, às vezes, nos enganamos é que, com o advento da internet, com o advento da televisão, do rádio, né, o rádio mais antigo, inclusive, mas principalmente da televisão e da internet, as notícias do mundo inteiro chegam para a gente em muito maior número. Então, por vezes, antes do advento dessas tecnologias, ocorria erupções vulcânicas ali, terremotos acolá, e nós nem sequer ficávamos sabendo. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? É que nós hoje temos a impressão de que esses adventos têm ocorrido de maneira mais frequente, o que não é verdade. Erupções vulcânicas, terremotos, maremotos, tsunamis, toda essa espécie de catástrofes, né? Furacões, tornados, ciclones, eles sempre ocorreram. Só que, por vezes, nós sequer tínhamos conhecimento. Então, no imaginário coletivo, nós fixamos a ideia de que esses acontecimentos têm se tornado mais frequentes, o que acaba nos induzindo para pensarmos de que o planeta efetivamente está numa sequência de eventos que vão alcançar um ápice. Então é por isso que essas profecias, essas previsões hoje têm tanto sucesso, porque as pessoas já estão um pouco meio que preocupadas, algumas estão até apavoradas, porque essas informações chegam numa velocidade, numa frequência muito maior que chegavam antes, dando a falsa impressão de que o planeta está numa ebulição. Então, como nós dizíamos anteriormente, isso não é novo. Tá? Nós fizemos aí um breve relato em relação a como isso ocorreu, começou a ocorrer no movimento espírita, mas nós podemos lembrar, por exemplo, que às vésperas do ano 1000,
teóricos do Apocalipse já previam, por exemplo, uma hecatombe, e como nada aconteceu, eles passaram essa data, né, fatídica do ano 1000 para 1033, isto é, 1000 anos após a morte de Jesus de Nazaré. Também a mesma coisa aconteceu em 1524, quando astrólogos previram o início do fim do mundo para 1º de fevereiro, com uma inundação em Londres. Como nenhuma gota caiu naquela cidade naquele dia, a justificativa dada foi que houve um erro de cálculo. O certo era 1624, quer dizer, colocaram a data fatídica para ocorrer 100 anos depois. Em 1533, por exemplo, havia um senhor chamado Melchior Hoffman que previu que o mundo seria consumido pelas chamas. Ao final, nada aconteceu e ele foi preso e morreu na prisão. Já em 1537, o astrólogo Pierre Tourelle afirmou dispor de 4 datas para o fim do mundo: 1537, 1544, 1801 e 1814. Acabou ficando para a história como o indivíduo que mais datas usou para prever o fim dos tempos, para prever os fins dos tempos. 111 anos depois, em 1648, foi a vez do judeu Sabbatai Zev, que inclusive se auto-intitulava o próprio Messias, que disse que teria vindo para expulsar os maus do planeta Terra. Como em 1648 nada aconteceu, ele previu o Apocalipse para 1666 e acabou preso. Decepcionado, acabou por converter-se ao islamismo. Em 1736, o teólogo William Winston, repetindo o mesmo erro do pessoal lá de 1524, anunciou que em 13 de outubro haveria uma gigantesca inundação, fazendo com que o rio Tâmisa lotasse de embarcações em rota de fuga naquele dia da previsão. Então, perceba que as pessoas geralmente tendem a acreditar nessas previsões, né? Nessas profecias. Tanto é que o rio Tâmisa, no dia marcado para o tal evento cataclísmico, né, ficou lotada de embarcações. E exatamente como ocorreu em 1524, no dia anunciado da catástrofe, sequer choveu. Não caiu uma gotinha de chuva naquele dia. Em 1843, o líder adventista, da Igreja Adventista, dos Adventistas do Sétimo Dia, né, William Miller, previu o Apocalipse para 3 de abril. Depois ele mudou para 7 de julho, depois para 21 de março de 1844, quer dizer, 41 anos depois, e quando chegou o dia 21 de março de 1844, ele mudou, dizendo que a data certa era 22 de outubro. Então, vão aí percebendo como que é o modus operandi. Geralmente se estabelece uma data, aí quando aqueles que fizeram a previsão verificam que nada de diferente aconteceu, eles dizem que houve um remanejamento, que houve uma mudança de planos, que Deus mudou de ideia, que a espiritualidade também mudou de ideia, etc, etc. Nós já vamos chegar lá comparando com o que vem acontecendo dentro do movimento espírita. Em 1881, já no final, né, do século XIX, alguns egiptólogos, inclusive, previram o fim do mundo baseados em alguns escritos encontrados. Eles refizeram as contas, mudando o ano do fim para 1936, quer dizer, um tempão depois, né? 40 e tantos anos depois, quase 50 anos. Obrigados pelas circunstâncias, reformularam as previsões, empurrando-as para 1953. E no início do século XX, foi a vez dos Testemunhas de Jeová, que que nós tanto conhecemos. Foram 3 os anos previstos para o fim, todos, obviamente, equivocados. 1874, 1914, inclusive culminou aí com o início da Primeira Guerra Mundial,
e 1975, quer dizer, um ano já bem mais próximo do nosso. E já no final do século XX, no ano de 1980, um presságio astrológico árabe dizia que o mundo deveria se preparar para uma catástrofe devido a uma conjunção de Júpiter e Saturno em Libra. Chegando em 1999, os crentes nas previsões de Nostradamus davam como certo um cataclisma em 10 de março daquele ano. Atribuíram o erro ao próprio Nostradamus. Em 2000, teóricos do Apocalipse disseram que o juízo final ocorreria 2000 anos depois de Cristo. Como exatamente aconteceu no ano 1000, a previsão pulou para 2033. Então, daqui a 11 anos, esse pessoal vai possivelmente ter mais um desapontamento. E mais recentemente, como os amigos sabem, são as profecias maias, né? Foram as profecias maias as utilizadas para novamente espalhar o temor. E caminharam para o fracasso, né? Pois nem mesmo os maias afirmaram efetivamente que o fim de um dos seus 3 calendários representava o fim do mundo. E aí é que temos algo que influenciou o nosso movimento espírita. Porque nós sabemos, né, que essa questão dos maias foi muito comentada, inclusive dando ensejo a um filme, né, onde alguns aparentemente especialistas no povo maia disseram que o ano fatídico, segundo os maias, seria 2012. Né? Vocês aí devem lembrar, inclusive teve o filme, né, 2012, que, né, foi inspirado justamente por essa notícia que acabou correndo o mundo de que os maias teriam previsto essa modificação do planeta para o ano de 2012. Né? Só que aí o que aconteceu? Né? Aconteceu que alguns indivíduos dentro do movimento espírita vieram a público dizer que as profecias dos maias estavam corretas. Só que o ano em que isso aconteceria não estava correto, que, na verdade, seria o ano de 2019 e não 2012. Né? Essa notícia, pessoal, de que os maias teriam previsto o fim do mundo, veio a lume, né, começou a ser comentada no ano de 2009. Tá? E aí, em 2011, é lançado um livro dentro do nosso movimento espírita, né, chamado Não Será em 2012, que é um livro de autoria da senhora Marlene Nobre e do senhor Geraldo Lemos Neto. E nesta obra, os autores afirmam ter ouvido do médium Chico Xavier, no ano de 1986, a previsão de que 2019 seria a data limite para que os países aprendessem a conviver em harmonia, evitando a todo custo uma terceira guerra mundial. Caso contrário, uma nova idade das trevas se abateria sobre o planeta, podendo levar até 1000 anos para a humanidade se recompor. Né? E como bem sabemos, né, nada aconteceu, não houve nenhum cataclismo de ordem nuclear, por exemplo, né? A Terra continua sofrendo as mesmas agruras comuns a um planeta de provas e expiações, né? Uma vez que isso é algo muito natural, né, para nós espíritos, uma vez que nós temos a consciência, pelo que nos informam os espíritos superiores, que nós somos espíritos ainda muito atrasados, que a coletividade planetária é ainda composta de espíritos muito atrasados, né? E que, obviamente, nós temos que, em função disso, sofrer uma série de problemas causados por nós mesmos, né? Pela própria ação humana. Então, voltando um pouquinho, né? Após algumas aparições na mídia e os holofotes direcionados aos autores desse livro, Não Será em 2012, desculpem,
O ano de 2009 chegou ao seu fim e nós respiramos aliviados, né? Não porque achássemos que algo realmente aconteceria, muito pelo contrário. Nós temos um site na internet, né, que é o espiritismocomkardec.com, onde lá constam artigos nossos, já dessa época, 2009, 2010, onde nós dizíamos, pessoal, fiquem tranquilos, nada vai acontecer nem em 2012 e nem em 2019. Porque nós já vínhamos aí acompanhando essa série de seitas e de reveladores, né, pseudo-reveladores, que vinham prevendo o fim do mundo, e nós tínhamos a consciência que não seria dessa vez, né? Que nós não temos nada a temer em relação a isso, né? Mas aí, 2019 chegou ao fim e verificamos, como já dissemos anteriormente, que nada aconteceu, né? E ficamos esperançosos que esses crentes nesse chamado fim do mundo, na verdade, né, o que se tem não é uma teoria de fim do mundo, realmente não é essa teoria, mas é algo um pouco semelhante, né, deveras semelhante, por quê? Porque prevê uma modificação do planeta num período muito curto de tempo, né? Quer dizer, e esses indivíduos, né, por mais respeito que mereçam, e nós achávamos que eles iriam realmente se calar, vendo que em 2019 nada aconteceu, né? Só que chegou o ano de 2020 e nós ficamos um tanto surpresos quando, em meio a uma pandemia, né, pelo coronavírus, como todos nós podemos acompanhar, surge a notícia de que o tal ano fatídico tinha mudado para 2057. E aí nós percebemos que, novamente, né, foi o confrade Geraldo Lemos Neto, também conhecido como Geraldinho, que é fundador, inclusive, de uma editora Vinha de Luz, que publica muitos livros, né, tem publicado muitos livros e trabalhos com essa temática, quem reviveu sozinho essa profecia, já que a doutora Marlene Nobre desencarnou em 2015. Tá? E aí ele reafirma a todo momento ter convivido com Chico Xavier e se fez valer aí da boa fama do médium mineiro para deflagrar novamente essa campanha, essa informação, com a narrativa apocalíptica de que teria havido um conclave, teria havido uma reunião no mundo espiritual onde a data teria mudado para 2057, que a partir dali, nós temos várias teorias, né? Em um momento se diz que até 2057 a Terra estaria já se constituído, se transformado num planeta regenerado, e outros que dizem que o mundo, que esse processo iniciaria em 2057, tá? Só que essa alegação parece que é, inclusive, atribuída ao Espírito Emmanuel no livro Plantão de Respostas, né? Quer dizer, no livro Plantão de Respostas, consta que o mundo, segundo Emmanuel, estaria regenerado em 2057. Só que um outro livro chamado Encontros no Tempo, do Hércio Marques Arantes, publicado pela editora IDE, né, Instituto de Difusão Espírita, nós encontramos o seguinte relato do Chico Xavier, onde ele diz o seguinte: abre aspas, muitas realizações para o terceiro milênio, segundo Emmanuel, poderão talvez ocorrer depois de 2990. Continua ele dizendo: imaginemos, pois, certos fenômenos de triagem para séculos não muito próximos. Os amigos desencarnados afirmam que na próxima galáxia, de cuja vida e grandeza compartilhamos, existem numerosos mundos de feição primitiva, aptos a nos receberem para estágios mais simples de progresso espiritual, caso não queiramos seguir o surto de elevação em que a nossa Terra está penetrando. Bem, pessoal, aí vocês devem
se perguntar e também perguntarem a mim, né? Em qual versão nós podemos acreditar? Bem, segundo as pesquisas, né, e segundo o que nós encontramos, principalmente no livro A Gênese de Allan Kardec, nós já chegaremos lá, essas transformações do planeta ocorrem de maneira muito gradual, muito lentamente. Então, se realmente nós tivéssemos que dizer ou estabelecer uma data aproximada para que a Terra efetivamente se converta num mundo melhor do que ele é hoje, acreditamos que esse ano, ou essa previsão de que isso poderá ocorrer, inclusive depois de 2990, quase no ano 3000, é muito mais factível, é muito mais fácil de nós acreditarmos do que essa data de 2057. Porque realmente no livro Plantão de Respostas Pinga Fogo 2, está lá sendo dito, que o mundo já estaria regenerado em 2057. Ora, analisando o que nós temos hoje, no ano de 2022, fica realmente muito difícil, pessoal, e vocês hão de convir comigo, que esse tempo até 2057 é um tempo ainda muito curto, muito exíguo, para que nós achemos que os mais variados problemas e complexos problemas que nós temos hoje venham a ser solucionados, né? E que a Terra realmente se converteria num mundo de regeneração, né? Isso é realmente um trabalho, esse processo de transformação, ele, obviamente, está em marcha. Isso nós efetivamente encontramos no livro A Gênese de Allan Kardec, principalmente no capítulo 28, onde, segundo a doutrina espírita, o processo de transformação é atual, quer dizer, na verdade, ele não é de agora, porque, na verdade, o hoje está ligado com o ontem. Tudo é um processo de encadeamento. Nada que acontece hoje é do nada. Sempre vem através de um processo histórico. Tudo está interligado ao passado. Então, a mesma maneira que tudo hoje está interligado ao passado, está ligado ao passado, o nosso futuro também é a mesma coisa. Então, nós estamos realmente num processo que é contínuo, até que nós alcancemos um dia a condição de mundo em regeneração, ou mundo regenerado. Por enquanto, e isso nos parece que vai ainda perdurar por muito tempo, somos um planeta de provas e expiações, conforme a classificação que nós temos na doutrina espírita, né? Então, esse processo de transformação é atual, tem suas origens no passado, porque tudo é uma construção, né? Então, não é algo a se iniciar no futuro. Ele se encontra, esse processo, em plena marcha. No livro A Gênese, como já dissemos, nós aprendemos que cada vez mais, menos espíritos inclinados ao mal reencarnam na Terra e mais espíritos propensos ao bem vêm em seus lugares. Mas isso se ocorre, né, esse processo, como já dissemos anteriormente, agora reforçamos, é lento e gradual. Ele se consolida através de várias gerações, povoando o planeta de espíritos cada vez mais propensos ao bem. Como nós encontramos no capítulo 28, no item 27, diz o seguinte, abre aspas, tudo, pois, se processará exteriormente, como só ia acontecer, com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer,
Em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. E aí Kardec faz a seguinte pergunta: disseram os espíritos que os tempos são chegados em que tais coisas têm de acontecer. Em que sentido se deve tomar essas palavras? E aí responde os espíritos superiores a Allan Kardec. Abre aspas. Em se tratando de coisas de tanta gravidade, que são alguns anos a mais ou a menos. Elas nunca ocorrem bruscamente, como o chispar de um raio. São longamente preparadas por acontecimentos parciais que lhes servem como de precursores, quais os rumores surdos que precedem a erupção de um vulcão. Pode-se, pois, dizer que os tempos são chegados, sem que isso signifique que as coisas sucederão amanhã. Significa unicamente que vos achais no período em que se verificarão. Quer dizer, nós estamos nesse período. Né? Não quer dizer que esse período vai terminar quando nós desencarnarmos. O período, ele continua. O que nós estamos vendo são acontecimentos parciais que terão ainda o seu ápice bem mais lá para frente. Então, pessoal, o nosso alerta não é para dizer que não há absolutamente processo de transição planetária. O que nós estamos chamando a atenção é para a falsa ou má interpretação que se dá a isso. Quando se começa a prever coisas para um futuro próximo, como a dizer que a Terra vai passar de mundos de provas e expiações para de regeneração em pouquíssimos anos. Quando se começa a tentar interpretar de outros autores, como se eles estivessem prevendo coisas para os próximos, para a nossa época, para os anos em que estamos. Inclusive, nesses trabalhos desses nossos confrades, eles começam a pensar coisas do Antigo e do Novo Testamento como se fossem previsões para os nossos tempos, enquanto que eram previsões para os tempos em que eles viviam. E também acabam se baseando em espíritos ou entidades espirituais sem o menor compromisso com a verdade. É para isso que nós estamos chamando a atenção. Para essa toada sensacionalista que tenta converter o movimento espírita em mais uma dessas seitas que exploram a questão do fim dos mundos, do fim dos tempos. Esse é o problema. Então, é nisso que nós temos que nos acautelar. Por quê? Vou dar uma razão muito simples para vocês. Assim como essas seitas, essas religiões, esses movimentos acabaram perdendo toda a credibilidade porque as suas previsões, as suas profecias não deram certo, não se cumpriram, a mesma coisa pode acontecer com o espiritismo. Porque assim como aconteceu em 2019, o que já decepcionou muita gente, possivelmente vai acontecer em 2057. E aí, como vai ficar o nosso movimento espírita? Já pensaram nisso? Vai chegar o ano 2057, nada disso que eles previram vai acontecer. O que eles estão prevendo, né? Só para que fique bem claro. Que realmente, né, a Terra, nesses poucos anos, vai sofrer um impulso muito maior de desenvolvimento, onde, inclusive, esses nossos confrades estão dizendo aí aos quatro ventos que, inclusive, nós estaremos fazendo contato com civilizações extraterrestres à luz do dia. E que esses extraterrestres, inclusive, vão começar a nos ensinar muitas coisas. Vão começar a dizer como é que se faz isso, como é que se faz aquilo, enfim, dar o caminho das pedras. Para vocês verem o nível de como que anda o nível. Eu não estou aqui inventando nada, estou apenas apresentando a nossa discordância em relação a isso, porque nós podemos afiançar que nada disso vai acontecer. Por que nós podemos afiançar?
Porque, primeira coisa, Deus é tão perfeito na sua criação que ele não permitiria uma coisa dessa. Porque se nós temos que alcançar um determinado nível de desenvolvimento intelecto-moral no nosso planeta, isso tem que ser um mérito por mérito próprio. Assim como os espíritos, por exemplo, não vêm ensinando, ou, por exemplo, os espíritos, por exemplo, não vieram trazer, por exemplo, a cura das doenças. Eles não vieram, por exemplo, trazer novas invenções e descobertas. Por quê? Porque não há permissão deles para fazerem isso. Quem tem que obrar somos nós, os encarnados. Claro que eles podem intuir, claro que eles podem nos ajudar, mas de uma maneira indireta. E não solucionar os nossos problemas simplesmente, né, dessa maneira tão direta, assim, nos dizendo o que nós temos que fazer. Não, são os nossos esforços, são com os nossos esforços que nós temos que chegar lá. A mesma coisa ocorre com as chamadas civilizações extraterrestres. Nós aprendemos na doutrina espírita que a Terra não é efetivamente um único mundo habitado. Só que as condições de vida em outros mundos se dá de uma maneira completamente diferente da nossa. E possivelmente essas civilizações se encontram de tal forma distantes de nós que essa comunicação possivelmente é dificultada. Outra coisa, pararam para pensar em que língua esses extraterrestres se comunicariam com a gente? Eu acho que as pessoas andam vendo muitos filmes, né? Muitos filmes de Hollywood, porque todo extraterrestre de Hollywood fala inglês, já perceberam? Será que é razoável nós acharmos que se fala inglês em algum planeta do universo? Ou português, ou alemão, ou qualquer outra língua? Sendo que as línguas são construções da nossa humanidade, que não necessariamente vá ser a construção da comunicação em outras civilização a milhares e milhares de anos-luz aqui da Terra? De distância aqui da Terra? Obviamente que não. E se forem espíritos, se forem civilizações mais evoluídas, possivelmente nem usam mais a linguagem articulada, possivelmente já se comunicam pelo pensamento. E aí eu novamente pergunto a vocês, nós temos a possibilidade, enquanto encarnados, nesse atual estágio de evolução, de nos comunicarmos pelo pensamento? Então, como que esses extraterrestres vão se comunicar conosco? Primeiro, nós já vimos essa influência, esse contato, ao nosso ver, né, tendo como base os ensinos espíritos, já é muito pouco provável, porque eles, superiores que devem ser a nós, devem compreender que não devem se imiscuir em nossos problemas. Somos nós que temos que solucioná-los, e não eles vindo para nos ensinar ou dizer como deve ser feito, como não deva ser feito. Né? E em segundo, havendo essa comunicação, como ela se daria? Isso seria um grande obstáculo, não é mesmo? Então, pessoal, pro todo lado que se olhe, se verifica que muitos indivíduos se deixam levar pelas fantasias, né, pelas suas imaginações muito férteis, e começam a propagar as suas ideias como se fossem ideias do espiritismo. Isso é muito perigoso. Que as pessoas tenham lá suas convicções, ótimo, nós respeitamos. O problema é quando essas pessoas se utilizam no movimento espírita, se utilizam na doutrina espírita para propagar ideias que são próprias delas, são individuais, são opiniões individuais e nada mais, que não tem alicerce, não tem base na doutrina espírita. E aí, quem é que no final das contas fica mal?
o movimento espírita, porque amanhã ou depois vai vir um materialista qualquer ou um indivíduo de alguma religião vai dizer, ó, tá vendo? Os espíritas acreditavam nisso e olha no que deu. Não aconteceu nada em 2019, não aconteceu nada em 2057. O mundo está como sempre esteve. Cadê essa tal transformação? Né? Então, nós, como espíritas, temos muita responsabilidade. Nós, às vezes, achamos que não, mas temos. Porque toda vez que nós vamos a uma tribuna espírita, nós viemos aqui numa live espírita, nós temos que falar segundo o espiritismo, e não segundo o Arthur, segundo o João, segundo o José. Tem que ser segundo o espiritismo. Se há indivíduos que têm alguma simpatia pela ufologia, por exemplo, ótimo. Mas que não venha trazer de lá ideias que são da ufologia, que certamente, nós já verificamos isso, tem uma série de problemas, não se encaixam com as ideias do espiritismo. Muitas teses de lá não se encaixam com as teses daqui. Então, o que nós temos percebido é isso, né? Essa mistura indevida, né? Advindas de outras escolas do pensamento, de outras, enfim, né? De outros movimentos que têm invadido o movimento espírita com ideias, por vezes, imaginosas demais, até mesmo estapafúrdias como essa. Né? E aí, o que nós temos percebido é que todas essas ideias estapafúrdias, e esse é um outro problema muito sério, têm sido colocadas como se tivessem sido pronunciadas pelo nosso querido médium Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, sem que houvesse nenhuma comprovação disso. Ah, eu ouvi dele enquanto nós estávamos sozinhos dentro de casa. Tá, mas por que então o Chico Xavier não disse isso para outras pessoas? Por que ele teria escolhido uma só pessoa, ou duas, ou três? Não faz nenhum sentido. Inclusive, nós temos declarações de Chico Xavier feitas em público, onde ele desmente essas teorias que ele teria dado em particular. Então, onde estaria a verdade? Estaria nos pronunciamentos de Chico Xavier dado a público ou dado a algumas pessoas? Então, essa é um outro problema. Mas digamos que Chico Xavier tivesse dito que realmente 2019 seria o tal ano fatídico onde aconteceria isso, isso e aquilo. Nós deveríamos de acreditar só porque ele falou? Qual seria a postura do espírita? Obviamente que nós teríamos que respeitar, mas não acreditar. Nós temos que utilizar da nossa fé raciocinada, né? Quer dizer, se alguém diz alguma coisa que não bate, que se constitui uma heresia científica e que não encontra respaldo nos fatos, nós temos que ficar com os fatos. Por mais que nós admiremos, por mais que nós amemos o Chico Xavier, ele é um ser humano que também estava passível de erros. Mas estamos aqui apenas na hipótese, tá? Estamos nas conjecturas, porque nós não acreditamos que o médium Chico Xavier tenha dito tais coisas. Tá? Efetivamente não acreditamos. Mesmo porque há uma outra série de pronunciamentos seus que não corroboram, né, com essas descrições de que ele teria dito todas essas coisas. Tá? Inclusive, né, isso nós escrevemos um artigo em 16 de março de 2012, né, intitulado Chico Xavier e as confusões apocalípticas, né, onde nós lá de trás, né, já dizíamos que em 2019 nada iria acontecer. E também temos, pessoal, uma série de outros indivíduos que têm feito também suas previsões. Só que o que nós percebemos é que as datas nunca batem umas com as outras. Né? Nós citamos, por exemplo, um outro médium, né, muito ligado a essa entidade espiritual chamada Ramatiz, né, um médium gaúcho, que se diz espírita universalista,
que disse, né, que o ano fatídico, por exemplo, vai ser em 2036, quer dizer, até antes, né, de 2057. Ele, inclusive, diz o seguinte, ó, vamos pegar aqui uma declaração, só para que vocês, né, fiquem atentos a esse tipo de coisa. Ele diz o seguinte, por exemplo, né, abre aspas, ou seja, esse livro foi escrito bem antes do ano de 1969, está se referindo a um livro do Ramatiz, que eu me referi anteriormente, né, logo no início, momento em que houve a reunião do astral, quer dizer, ele também cita essa tal reunião, dando uma moratória de 50 anos à nossa humanidade, para procurar corrigir-se antes dos cataclismos de fim dos tempos. Então, ele novamente, né, deseja afiançar de que esse espírito, essa entidade espiritual, que muitos conhecem como Ramatiz, estaria certo que haveria uma série de cataclismos de fim dos tempos. E aí ele continua dizendo, no livro de Ramatiz, o sábio mentor afirma que esses acontecimentos ocorreriam no final do século XX, e não ocorreram, né? Então, ele pelo menos reconhece, né? Só que ele dá essa mesma desculpa, de que houve uma espécie de moratória, tá? E aí ele faz lá uma conta em que ele estabelece que o ano seria não de 2057, como dizem alguns, mas 2036, né? E lembrando que a doutrina espírita, né, que está contida nas obras da codificação, nós percebemos que cada vez mais posta de lado e são poucos que a consultam antes de sair divulgando algo em nome do espiritismo. Temos, infelizmente, percebido que predomina a leviandade, a completa falta de compromisso ético-moral, tanto perante a própria doutrina, como com as próprias pessoas em geral, que certamente estão procurando o espiritismo para se instruírem e acabam tendo contato com mentiras, fantasias e mistificações de todo gênero, principalmente divulgados por indivíduos de tendência mística e que nas mais das vezes querem obter vantagens pessoais com isso. A doutrina espírita, queridos amigos, é demasiadamente clara e cristalina, não há por que misturá-la a outras coisas de conteúdo duvidoso que caem por terra ao menor arremedo de racionalidade e discernimento. Então, como já pude, né, dizer a vocês, né, realmente o Espiritismo não tem responsabilidade nenhuma sobre essas previsões. Inclusive, né, no livro Obras Póstumas, os Espíritos já dão uma resposta específica, dizendo que nós não temos que temer, né, dilúvios, abrasamento do planeta, né? E aí eles dizem o seguinte, porquanto não se pode denominar cataclismos a perturbações locais que se têm produzido em todas as épocas. Lembra que eu disse a vocês que eventos, né, naturais, como terremotos, erupções vulcânicas e maremotos, tsunamis, eles sempre se produziram em todas as épocas. Tá? Não é de agora, né? Nós temos uma falsa impressão que é de agora. E aí essas pessoas interpretam isso como se fossem aí os sinais dos tempos, de que haveria, né, um grande cataclismo para ocorrer em função do somatório e do aumento desses eventos naturais catastróficos. Né? Então, o nosso objetivo aí é alertar em relação a isso, para que vocês, né, se acautelem, né, e principalmente não repassem essas informações, porque isso, principalmente aos não espíritas, né, porque realmente isso compromete muito a doutrina espírita, né, a boa imagem que o espiritismo tem. Né? E deixemos isso para outros movimentos religiosos, quer dizer, até lamentamos por eles, mas nós não temos o que fazer, né? Porque são indivíduos que estão em
em outros movimentos, mas que pelo menos não permitamos que essas ideias fantasiosas, imaginosas, adentrem o nosso movimento espírita. Porque nós, já mostrei para vocês, né, que nós já tivemos momentos, né, onde, por exemplo, lembrar para vocês, os mais antigos, né? Quem é que já não ouviu falar no tal planeta Chupão? Acredito que a grande maioria, né? Principalmente os mais antigos, né? E isso foi muito comentado por um bom tempo no movimento espírita, né? Que haveria um astro intruso que se aproximaria do nosso planeta, elevaria o eixo terrestre, isso ocasionaria a morte de 2/3 da humanidade. É o que se dizia, né? E o que aconteceu? Nada, né? Essas previsões eram para ter ocorrido até o final do século XX. Nós já estamos no 22º ano, no 21º, né? Porque começa em 2020, em 2001, né? 2001 começa. Já se passaram 21 anos do terceiro milênio, né? E nada disso aconteceu. E para que a Terra efetivamente se transforme, não são necessários esses cataclismos. Pode ser que ocorra um ou outro, tá? Não estamos descartando, porque, afinal de contas, estamos num planeta que tem essa instabilidade, né? Nós, outro dia, fizemos um estudo mostrando, por exemplo, a questão das placas tectônicas. Nós temos dezenas de placas tectônicas, né, que se movimentam, ocasionando o quê? Grandes tremores de terra, os terremotos, né? É uma característica do nosso planeta. Essas placas tectônicas continuarão ad eternum a se movimentarem, porque é assim que o nosso planeta funciona. O magma terrestre não é imóvel, ele se movimenta. Então, por exemplo, os cientistas nos dizem, por exemplo, né, que o continente africano e o continente americano se afastam a uma velocidade de 10 centímetros aproximadamente por ano. Então, vocês podem perceber que a crosta do planeta sofre modificações. Daqui a muitos milhares de anos, esse mapa que nós vemos aí, né, do nosso planeta Terra, vai ser completamente diferente. Só que possivelmente nós nem estaremos aqui, né? Nós falamos milhares de anos, mas isso, na verdade, ocorre ao longo de milhões de anos, né? Essa constituição planetária que nós temos hoje, ela é completamente diferente de como era a constituição planetária há milhões de anos atrás. Nós aprendemos isso, inclusive, nas nossas aulas de geografia, a Pangeia, que era o continente único, que aí, devido a essa movimentação da crosta terrestre, foi formando os continentes como nós os conhecemos hoje. Mas isso levou aí milhões de anos, porque essa movimentação ela é muito lenta, ela é imperceptível. Só que aí tem certos momentos em que as placas tectônicas podem, inclusive, se movimentar, chocando-se umas contra as outras, causando os terremotos. E aí, quando ocorrem os terremotos, nós sentimos aqui do nosso lado, né? Nós que estamos na superfície do planeta. Por exemplo, existe uma previsão dos cientistas que algum dia, que não se sabe quando, haverá uma movimentação tão grande de uma placa tectônica do Pacífico, lá perto da cidade de Los Angeles, a chamada Falha de San Andreas, que ocasionará, se vier mais forte, a destruição da cidade de Los Angeles. Mas por quê? Porque eles lá sabem que ali é um ponto nevrálgico, né? Onde a qualquer momento pode haver uma movimentação mais acelerada daquela placa tectônica, ocasionando problemas aqui na superfície, né? Então, é uma característica do nosso planeta, né? Então,
isso, a lei da destruição acaba ocasionando também essas modificações. Mas o que efetivamente vai ocorrer no nosso mundo é uma modificação para melhor através do nosso comportamento, do comportamento dos espíritos que estão ligados ao planeta Terra, onde cada vez mais espíritos melhores encarnarão, e os mais atrasados irão não mais habitar o nosso planeta, não irão mais reencarnar aqui no nosso planeta, irão encarnar em planetas mais em conformidade com o seu nível evolutivo. E o que nós temos que fazer daí? Procurarmos cada vez mais nos melhorarmos moral e intelectualmente, principalmente moralmente, para que nós efetivamente sejamos merecedores de um mundo melhor. E como que isso se dá? Através do nosso melhoramento. E isso também não é algo místico. Não é apenas rezando ou, enfim, se isolando do mundo que isso vai acontecer. Não, nós temos que combater efetivamente cada vez mais as nossas mais paixões. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, né, a inveja, enfim, tudo aquilo que ainda nos prende à inferioridade espiritual. É isso que efetivamente, sendo combatido, fará com que nós progridamos espiritualmente. Não é através de rituais, não é através de práticas exteriores, né, mecânicas. Não. Tem que ser uma melhora real, de dentro para fora. E é por isso que o Espiritismo incomoda tanto, porque o Espiritismo vai enfiar o dedo na nossa ferida. Quais são as nossas feridas? As nossas mazelas morais. E é por isso que ser espírita é difícil, porque o Espiritismo efetivamente nos força esse melhoramento, nos tira da nossa zona de conforto, né? Onde tudo efetivamente passa até ser mais trabalhoso, mas realmente melhorar dá muito trabalho. Porque nós temos que nos despir do nosso orgulho, do nosso egoísmo, dos nossos interesses. Temos que procurar ver mais o interesse do nosso semelhante, claro, ver também o nosso, porque afinal de contas temos responsabilidade com o nosso corpo, com a nossa vida, sem problema nenhum. Mas também temos que ter o olhar em relação a quem nos cerca, o nosso próximo, né? Então, se nós não nos organizarmos, não organizarmos a nossa morada planetária individual, digamos assim, nós não conseguiremos modificar a morada intelectual, a nossa morada coletiva, nossa morada planetária coletiva. Perceba que Kardec estabelece que a modificação da humanidade se dá através da modificação dos indivíduos, porque a coletividade é composta de indivíduos. Então, nós não temos que esperar os outros mudarem. Nós é que temos que mudar para, então, fazer com que a coletividade mude. O que é a floresta? Não é o somatório das árvores? Porque a floresta em si não existe, né? A floresta é o quê? É o coletivo, é o somatório de todas as árvores que ali estão, né? Então, na verdade, a floresta é uma abstração, porque, na verdade, o que há de concreto é cada árvore que ali está uma junto da outra, formando o que nós chamamos de floresta. A mesma coisa o nosso mundo. Nosso mundo não é os outros, né? É o somatório dos indivíduos, né? Em que eu faço parte, que você faz parte, né? Agora, temos que esperar para que a coletividade melhore, para que nós nos melhoremos? Não. Quantos espíritos, quantos irmãos nossos já não estão em outros mundos melhores, sendo que a Terra ainda não melhorou, mas eles já melhoraram,
Então, eles não precisam ficar mais aqui. Então, nós temos que ter o mesmo raciocínio. Nós temos que esperar, não, quando o mundo melhorar, eu melhoro junto. Não. Nós temos que fazer a nossa parte. Agora, se os nossos semelhantes vão fazer ou se não vão fazer, nós não temos o menor controle disso. Não temos que ficar esperando. Temos que começar de nós mesmos. Temos que fazer essa viagem interior e não ficarmos esperando que um dia, em 2057, 2057 vai melhorar, então eu vou esperar até lá para melhorar junto, porque, né? Então é mais ou menos assim, né? A gente está tentando falar dessa maneira mais simples, para que a gente entenda efetivamente e paremos de nos iludir. A gente sempre está indo atrás de bengalas, né? Para a gente não se melhorar, não. Né? Vou esperar para eles melhorarem. Não tem que esperar os outros melhorarem. Nós temos que fazer o esforço individual. E quem sabe partirmos daqui do planeta Terra para mundos melhores antes de todo mundo. Né? O que é o ideal. Quanto mais nós alcancemos, por exemplo, a situação de espírito de segunda ordem, em vez de ficarmos estacionados na condição de espírito de terceira ordem, melhor. Né? E isso inclui nós combatermos, como disse anteriormente, as nossas imperfeições. Como que isso se dá? Trabalhemos mais, estudemos mais. Né? Parte daí, quer dizer, sair da zona de conforto, irmos atrás do trabalho. E o trabalho, a seara, ela é muito diversificada. Que procuremos achar o nosso lugar do mundo para vermos onde que nós podemos ajudar mais. É claro que sozinho, né, nós não vamos conseguir mudar o mundo inteiro. Mas dentro da nossa faixa de atuação, em que cada um de nós acha que pode contribuir mais? Pode ser dentro da seara espírita, pode ser fora. Né? Às vezes tem uma instituição que faz lá bem aos semelhantes, faz lá tem alguma atividade caritativa, enfim, isso vai nos ajudando a cada vez mais encontrarmos, né, esses sentimentos de amor ao próximo, como tanto se diz, né, amar ao próximo como a si mesmo, né? Isso é um exercício. Não é algo que simplesmente vai acontecer do nada, não. A partir de amanhã eu vou começar a amar mais ao próximo, amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Não, isso não acontece no passe de mágica. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho lento e gradativo também. Mas se nós não dermos o primeiro passo, nós nunca alcançaremos lá o final da nossa jornada, que é qual é? Segundo Jesus e segundo os próprios Espíritos, alcançarmos a perfeição. Sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ora, se Jesus disse que nós teríamos como alcançar essa perfeição, é que ela é possível. Agora, é claro que nós estamos muito distante delas, mas para alcançá-las temos que começar em algum momento e de algum ponto, e que nós comecemos agora e não deixemos para depois. Então essa é a nossa mensagem aí, e devolvemos a palavra ao nosso querido Samuel, que vai, se houver perguntas, né, nos passarem as perguntas e também os seus comentários, os comentários daqueles que nos assistiram na noite de hoje, ao qual nós muitíssimo agradecemos. Muito obrigado, foi muito bom. Deixa eu lhe perguntar. Obras mediúnicas que falam da transição, que existem espíritos que estão vindo de Alcione para cá, extraterrestres que estão para Alcione. Como é que o espírito, diante dessa literatura, deve se comportar diante dessa leitura? Samuel, realmente são coisas que são ditas de maneira um pouco mais detalhada e que realmente carecem de meios da gente verificar se são verdadeiras ou não, né? É muito comum, né, às vezes, nesses movimentos apocalípticos, adotarem teses que não são possíveis de serem identificadas como verdadeiras, porque na medida em que você começa a falar de mundos que estão a centenas de anos-luz aqui da Terra, como é que eu vou verificar as condições desse mundo? Como é que eu... Quer dizer, são coisas que eu não tenho, que são inverificáveis. Então, eu acho, efetivamente,
que são dispensáveis esses detalhamentos. De onde esses espíritos virão, ou para onde nós iremos, isso é uma questão de somenos importância. Tá? O importante é nós entendermos a ideia. Agora, se vem, deixa daquele planeta, questão de extraterrestre, aí já começa a entrar num terreno perigoso, que pode levar a esse sensacionalismo que nada vai agregar ao espiritismo. Nós, espíritos, temos a dificuldade de inclusive, convencer em relação a coisas que estão tão próximas da gente, como os próprios espíritos, a reencarnação, a comunicabilidade, né, essa coisa toda. Como é que nós vamos defender coisas que sequer pertencem ao nosso planeta? Percebeu? Então, nós temos que nos preocupar em questões, na questão filosófica em si, e deixarmos de lado esses detalhamentos, porque, como eu disse anteriormente, não vão agregar nada e só vão dar ensejo a especulações cada vez maiores e cada vez mais sensacionalistas. Vocês podem ver aí na internet quantos canais que exploram esses temas sensacionalistas que têm surgido por aí, e vocês vejam o número de pessoas que eles têm atraído. É um número enorme. E qual será o efeito disso? Amanhã ou depois, vai ser difícil controlar essas informações. E de onde que elas aparecem? Costumam aparecer dessas obras, desse tipo de obras que você mencionou aí, que começa com um detalhamento aqui e ali, e daqui a pouco a imaginação do povo, que ainda, né, muito atiçada, né, começa então a trazer mais e mais teorias que às vezes estão aí beirando as raias do ridículo e do absurdo. Muitos espíritos se utilizam até do Francisco de Assis, de espíritos veneranos como Bezerra de Menezes, para dar legitimidade a essas teorias. Como as pessoas são muito credas no nosso movimento, elas não conhecem estilo e o livro dos médios é desconhecido, é por isso que se dá esse problema, não é, Arthur? Essa fascinação coletiva e individual, não é? Concordo. Como você bem ressaltou aí, as pessoas se deixam impressionar muito pela assinatura, né? Agora, sem se questionar se efetivamente foi aquele espírito realmente que deu a mensagem, enfim, às vezes acreditam naquilo apenas também porque foi o médium X ou Y que teria psicografado, né? E no espiritismo não é assim. Tudo tem que passar pelo crivo da razão. Tudo tem que passar por uma análise severa e criteriosa, porque senão não vai ser fé raciocinada, vai ser fé cega, né? Aí realmente fica complicado. Aí, para você. Deixa eu ver. Eu estava dizendo que os dois palavras, né, que é realmente assim. Aí. É um tema realmente muito complicado. Aí. Olha lá, a Diana falando, a comunicação em mundos evoluídos se dá de pensamento a pensamento, exatamente. E aí nós temos visto essa teoria, né, de que lá pelo ano 2057 os extraterrestres vão fazer contato com a gente e vão começar a nos ensinar, a trazer invenções, descobertas. Quer dizer, e aí, tá, digamos que isso venha a ocorrer, como é que eles vão se comunicar com a gente? Então o pessoal anda muito com o pensamento hollywoodiano, né? Porque em Hollywood os ETs todos falam inglês perfeito com sotaque californiano. O que, obviamente, né, jamais vai acontecer. E sendo mais evoluídos, como a Diana bem ressaltou, a comunicação deles possivelmente não se dá pela linguagem articulada, em si, através do pensamento. Muitos ETs se comunicam, alguns dizem que são pelos médios, mas eu tive um trabalho de fazer uma coisa, eu observei 5 comunicações, todas têm a mesma construção de frase, de mesmo raciocínio, que a gente conhece por 2 nomes, alma do médium ou animismo, se você for muito preciosista. Mas as pessoas não fazem isso, aí acreditam que a minha nave está aqui estacionada, não vou dizer nome de pessoas, minha nave está estacionada, e as pessoas não me mostre, não é porque espíritos muito fascinadores, muito místicos, eles enganam os médiuns. Não se existe critério.
O que a gente pode fazer para melhorar esse aspecto, para a gente ver esse tipo de combate, esse tipo de ideia? Pois é, Samuel, boa lembrança essa daí. Inclusive virou um modismo hoje, né? Algumas pessoas dizem receber espíritos de extraterrestres, né? E aí como é que nós podemos fazer essa análise? Como você bem fez, analisando o conteúdo da mensagem. Você primeiramente verificou o estilo, que o estilo é o mesmo para entidades diferentes, né? O que já é um indício de problema. E o segundo, o conteúdo. Nós temos feito esse trabalho, inclusive lá no canal, que nós temos aqui no YouTube, né? O Arthur Azevedo Difusão Espírita, Se falando, inscreva. falando sobre isso, né? Todos estão convidados. Falando sobre isso. Inclusive, até comentamos que numa dessas comunicações atribuídas a extraterrestres, há uma que parecia até aquele personagem da Praça é Nossa, a Dona Catifunda, de tão pobre que era. Primeiro, de um jeito completamente parecido aí com esse personagem de humor, né? E outro, sem conteúdo nenhum. São frases feitas, um conteúdo paupérrimo. Então, isso jamais adviria de um espírito de uma natureza superior, que já habita um mundo mais avançado que o nosso. Então, isso não faz o menor sentido. O que querem essas pessoas é chamarem a atenção, tentarem dar credibilidade à sua mediunidade e aos espíritos com os quais ela se comunica. Né? Esse é um recurso muito grande. Então, hoje em dia, já não se explora tanto mais a assinatura do espírito, mas sim dizer que ele é de outro planeta, porque é assim todo mundo deixa de lado o processo da crítica para acreditar cegamente naquela comunicação. Para você aqui, ó, olha aí. Excelente. O Gustavo está dizendo que está gostando aqui. Que bom. Bom. Em termos de datas, como é que as pessoas, por exemplo, a gente sempre escuta, final do ano, olha, realmente vai acontecer uma coisa, vai acabar com o Brasil, vai ter guerras. Quais são a postura do espírita e como é que devemos analisar esse contexto histórico e essas informações? Boa lembrança. Inclusive, se tem dito por aí, né, que vão ocorrer certos problemas e que o Brasil vai ser invadido por outras nações e o território brasileiro vai se fragmentar, que uma parte vai ficar com os chineses, outros com os canadenses, outros com os estadunidenses, outro lá com os europeus do Ocidente, porque o velho mundo vai ficar em ruínas e vão todos se abrigar aqui no Brasil. Olha, pessoal, isso realmente não faz o menor sentido, porque se ocorrer, por exemplo, uma guerra nuclear que afete, por exemplo, o hemisfério norte, o Brasil não estará imune a isso. A radiação nuclear, ela é levada a todos os cantos do planeta através do próprio vento. Inclusive, uma guerra nuclear seria capaz de destruir não só um continente, mas todo o planeta Terra. Não ficaria pedra sobre pedra. Então, essa de dizer que o hemisfério norte vai ser destruído e que o pessoal vai correr para cá e tomar conta do Brasil, não faz o menor sentido. Tá? Efetivamente, se houver um cataclismo, uma guerra nuclear, não, os cientistas dizem que só algumas criaturas vão sobreviver, as baratas, né? Então, quer dizer, são realmente imaginações atiçadas, pessoas que querem tomar aí os holofotes, querem ser vistas, né? Querem que suas ideias sejam abraçadas de uma maneira ou de outra e começam, então, a criar essas previsões e tudo mais, e como elas por si sós não têm a credibilidade necessária para serem cridas, então elas dizem que ouviram do médium X, que ouviram isso do médium Y, né? Sendo que às vezes, por vezes, esses médios nem estão mais aqui para confirmar se disseram ou não, se previram ou não tais acontecimentos. Para encerrar, eu quero que você conte da máscara de chumbo, daqueles dois senhores que foram buscar um contato com extraterrestre. Para a gente isso ficar de alerta, porque eu vou pedir para ele falar sobre o caminho da fascinação em dezembro, se tiver a agenda. Sim, então sim. É de alerta, conta essa história aí, Arthur. Você investigou essa história aí. É muito boa. Inclusive, aconteceu aqui na cidade de onde eu sou natural, né, que é Niterói, no Rio de Janeiro. Estou nela nesse momento.
Andei morando em outros lugares, mas estou de volta. O que aconteceu? No ano de 1966, foram encontrados 2 corpos de 2 indivíduos no alto de um morro aqui da cidade, né? O que aconteceu com eles? Foram indivíduos que começaram a consumir uma literatura mediúnica em que se dizia que era possível contato com seres de outros planetas, especificamente os marcianos. E aí, pelo que nós investigamos, eles tiveram contato com um centro espiritualista aqui da cidade, que inclusive é passagem para esse morro, né? O centro está aqui embaixo e o morro está lá no alto. Possivelmente, já impressionados com essa literatura, que é inclusive o livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores, do espírito Ramatiz, esse mesmo que previu a hecatombe para 1999 e nada aconteceu, né? Então, eles já impressionados com o conteúdo desse livro, tiveram contato com indivíduos desse centro espiritualista que possivelmente disseram para eles que eles conseguiriam fazer o contato com os marcianos do alto desse morro, que a nave marciana iria, né, se aproximar em determinado dia, em determinado horário, e aí eles correram para lá. Inclusive, era um dia de muita chuva, né, caíam muitos raios, etc. E aí, uma das instruções dadas a esses 2 indivíduos é que eles teriam que consumir uma cápsula que possivelmente facilitaria o contato deles com esses extraterrestres. E aí eles consumiram a tal cápsula, cada um consumiu uma cápsula. O que aconteceu? Eles eram cápsulas que continham veneno. E, paralelamente a isso, eles foram instruídos a levar uma alta soma em dinheiro, né? Quer dizer, e aí se verificou que eles fizeram o saque desse dinheiro e se dirigiram para o alto do morro. No final das contas, a polícia não encontrou esse dinheiro. Então, eles foram aí enganados por indivíduos espertalhões, né, que se aproveitaram da crença deles em contato com extraterrestres para roubarem o dinheiro, né, deles, né, porque eles foram para o alto do morro, possivelmente, né, eles sabiam que eles iriam consumir as tais cápsulas, iam vir a óbito, e aí eles foram lá, pegaram dinheiro e evadiram-se do local. O corpo dele já foi encontrado em adiantado estado de decomposição, o que demonstra que os indivíduos não foram vistos, né? Já tinha se passado um bom tempo e, devido à chuva, todas as marcas, todas as pegadas e tudo acabaram não dificultando, né, até que se identificasse que outros indivíduos tivessem estado no local. Então, inclusive, foi chamado um ufólogo muito conhecido, se não me engano, um francês que veio a Niterói, e ele, na mesma hora, atestou que efetivamente eles tinham sido contactados pelos marcianos, né, teriam tido contato com os marcianos. Quer dizer, porque os ufólogos, né, por mais respeito que nos mereçam como indivíduos, eles sempre se apressam em querer tentar convencer as pessoas desses contatos extraterrestres. Só que esse francês não estava, obviamente, sabendo do que havia acontecido. E a própria polícia, né, chegou a essa conclusão, mas, infelizmente, por falta de provas, não conseguiu chegar até os criminosos, né? Porque o que eles fizeram foi um crime, né? Tiveram uma participação direta nisso daí, porque se utilizaram aí da ingenuidade, da ignorância de 2 homens simples para ficar com o dinheiro de ambos. Frase para você, final aí. Ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta, exatamente. A reforma íntima, exatamente. Raul Teixeira já nos lembrava disso daí. Que é aqui de Niterói também, Raul Teixeira. Grande figura.
quero te agradecer. Vamos ver se em dezembro você tem a agenda aí para a gente falar sobre o caminho da fascinação bem oportuna, para a gente discutir outras questões, tá? Sim. Quero agradecer a todos daqui. Nós vamos estar com o nosso querido Paulo Neto, estou falando de AQM, Opa, experiências maravilha. Eco. EQM, experiência de quase morte. Nosso Paulo Neto, que é nosso amigo parceiro, amigo seu e meu Legal. amigo também. Vamos estar domingo aqui e deem like, se inscrevam no canal do Arthur. Tem lives maravilhosas, também tem inglês, vocês podem divulgar, ninguém quer concorrer. Ele tem uma do Saibaba, que eu não vou contar para vocês terem curiosidade de olhar, claro, não é isso? E tem sobre Ramatias, que depois eu vou pedir, mas não agora. Eu vou pedir essa da fascinação, porque é oportuno, devido todo o contexto para a gente fechar essa parte aqui, desse nosso estudo, tá certo? Combinado. Vai ser um prazer, Samuel, né? Vocês fazem também um ótimo trabalho no canal Mente e Consciência e que o que nós pudermos colaborar, tiver dentro das nossas forças, pode contar com a gente. Eu te dou uma data que meu telefone está carregando, eu te dou, aí tu vê se pode para mim, tá bom? Um abraço, Combinado. gente. Até a próxima. Tchau, Encerramos. tchau.